Pessoal, boa tarde. Vamos lá. Estamos começando efetivamente o nosso semestre. Já tivemos aula na segunda-feira, né? Iniciamos, apresentamos a disciplina. Agora já vamos caminhar e já vamos para algum conteúdo já. Nessas duas primeiras semanas, né? Hoje, na segunda, na quarta, talvez até na outra semana ainda, nós não iremos entrar especificamente no conteúdo da disciplina, né, a parte de estatística mesmo, de análise fatorial, de cluster e regressão logística principalmente esses três conteúdos, mas nós vamos fazer aqui digamos assim, vamos colocar todo mundo na mesma página, né? Quando nós estivermos falando de análise de dados, o que se espera, como que a gente pode fazer, qual que é a ideia de análise de dados para suportar o processo de tomada de decisão. Então, nessa aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho disso, de aspectos bem gerais, talvez para alguns de vocês já não seja exatamente novidade, já trabalham com isso, já estão no meio, para outros talvez seja, então, mas a ideia, mesmo para aqueles que né, já têm os dados como insumo do dia a dia, que a gente possa, então, fazer né, recapitular aí os conteúdos, os conceitos, para a gente trabalhar, ok? Então, quarta-feira, 14 de julho de 2021, disciplina Análise de Dados 4, curso Gestão da Informação, FAGEM UFO. Estou compartilhando tela com vocês aqui, então a nossa tela está compartilhada, e até pelo feedback do Alexandre, por algumas coisas que a gente tinha visto, tá? As minhas telas aqui, elas estão maximizadas, e eu não os vejo. A maximização, a ideia mesmo, o objetivo, né, é que a gravação fique mais legível, fique melhor, então que depois quem for assistir, quem for, né, porventura, assistir essas aulas novamente, quem for usar dessas aulas, desse material produzido e gravado, que no final das contas esse material tenha uma melhor qualidade visual. E mais uma vez agradeço ao Alexandre pelo retorno, pelo feedback. E posto isto, qual que é a ideia? Eu não os vejo, né, nesse momento de tela maximizada, que eu estiver projetando alguma coisa. Eu não os vejo, eu não os verei. Então, para vocês interagirem comigo, abra o microfone e falem, tá? Porque eu não estou vendo o chat e não tem como eu ver o texto que vocês estão postando, tá bom? Eventualmente, a hora que eu não estiver apresentando tela, alguma coisa, aí eu vou conseguir ver, eu minimizo aqui o ambiente de apresentação, e aí eu consigo vê-los, mas não deixem as questões passarem, não deixem, né, de perguntar, de comentar, de participar, de novo, né, então é um ambiente nosso, é um momento nosso, é uma construção conjunta, é o momento de nós desenvolvermos, para além do conteúdo de análise de dados, para além do conteúdo de estatística, ok? Então, fiquem Beleza, à Zé. Pode vontade, deixar, viu? estamos juntos. Pode Muito deixar. obrigado, tá bom? Tá ok, gente? Tá Ok, ok. ok, sem problema. E se quiserem, a qualquer momento, fiquem muito à vontade para interromper. Às vezes eu empolgo aqui, vou falando direto, tá? Então fiquem completamente à vontade para comentar. O comentário hoje lá no formulário do Google Docs, tá? Então é para a gente comentar dos 6 passos do processo de geração de conhecimento baseado em dados. Então, quais são esses 6 passos e uma descrição breve de como que esses 6 passos funcionam, tá bom? Então, né, vocês podem postar isso, obviamente, até o final da aula, até um pouquinho depois do final da aula. Tendo dúvida, aproveitem. Lá no formulário, eu capturo a hora de postagem, tá? Data e hora, então, né, a postagem ela deve ser feita nesse momento nosso, se for feito depois tudo bem, mas para efeitos da participação, da presença em si, não será contabilizado, tá bom? Então vamos lá. Esse material aqui, na verdade eu tenho usado esse material, né, ele tá com a cara do mestrado profissional, tá? Então esse programa de pós-graduação em gestão organizacional é o mestrado profissional, a capinha lá do mestrado profissional, mas o material ele não foi produzido especificamente pensando no mestrado profissional, ele foi produzido e aqui, né, acho que o que está de melhor,
o que eu gostei mais, o que está com uma cara melhor é esse aqui, mas eu tenho ele em diversos contextos, tá? Eu acho que eu não tenho ele lá no site, lá no Moodle, se quiserem depois, é só pedir, eu posso disponibilizar isso lá sem maiores problemas. Mas por que que eu trago primeiro esse material, tá? Nós precisamos, né, vocês do meio para o final do curso, agora já bem no final do curso de gestão da informação, a gente precisa consolidar coisas que nós já aprendemos, que nós vimos nos períodos anteriores. A gente precisa de entender contextos de aplicação das coisas que nós já vimos, e a gente precisa, obviamente, aprender, caminhar, ver novas coisas. Então, nós temos, né, a pretensão de tentar colaborar, de tentar ajudar com todos esses processos aí, tá? Esse aqui é digamos assim, esse esquema, esse framework do processo, esse aqui, tá, é o processo, são 6 passos que nós comentamos. Esse processo, né, ele é adaptado, né, aqui a adaptação dele, ele é do modelo, do framework CRISP-DBM. Então, o CRISP é o Cross Industry Standard Processing for data mining. Então, toda vez que a gente estiver falando, né, isso foi criado originalmente para o processo de mineração de dados, para o processo de data mining, mas, obviamente, né, ele serve para qualquer processo de análise de dados e não só especificamente para o processo de data mining, que depois eu posso falar para vocês, mas agora no projeto pedagógico novo, inclusive, tem uma disciplina exclusiva, né, específica para data mining, tá? Mas eu ando comentando disso em alguns momentos também, mas agora com menos carga e com menos responsabilidade, porque foi criada uma matéria específica para tratar desse assunto, muito embora ela esteja sob responsabilidade da Faculdade de Computação, não é uma responsabilidade nossa da FAGEM. Então, eu procuro dar um recorte muito de negócio para os conteúdos técnicos nossos, então, análise de dados pensando em problema, pensando em resolução de problema, data mining pensando em problema, em resolução de problema, e menos nos aspectos técnicos. Então, quando vocês tiverem contato com essa disciplina especificamente, ou qualquer outra, né, e vocês quiserem entender ou ter uma abordagem mais de negócio, como que eu uso isso efetivamente para resolver problema de negócio, estou à disposição de vocês para que vocês precisarem, na hora que precisarem, quando precisarem, tá? Então, esse modelo, Cross Industry Standard Process for Data Mining, é muito legal, é muito interessante, e eu, né, fiz uma adaptação dele para o processo de geração de conhecimento baseado em dados de uma forma geral. Então, né, alguns de vocês já estão trabalhando com isso, outros começam agora, outros irão trabalhar, e começa desde professores de outras disciplinas, fala, olha, eu tenho uma base de dados aqui, você analisa para mim, ou nas empresas de vocês, ou nos projetos, ou nos serviços, tem uma base de dados, você analisa para mim? Então, isso, né, às vezes vai ser de uma forma leve, sutil, em um contexto ameno, às vezes isso vai ser o seu trabalho mesmo, a sua atividade mesmo. Então, a gente entender esse arcabouço, esse framework, esse grande desenho, é muito relevante, é muito importante para a gente, tá? Então, nós, gestores da informação e a nomenclatura de trabalho, de profissão que vocês vão receber, vão ganhar aí pela frente, né? Vai depender da empresa, da área, enfim, vai depender de uma série de coisas. Muda o nome das carreiras, das profissões, mas não muda a essência do que a gente precisa fazer e a essência do que a gente precisa desenvolver. Então, dentro desse contexto, né, o nosso insumo, a nossa matéria-prima, tá? Nós somos aficionados por dados. A gente precisa de dados, nós queremos trabalhar com dados, nós procuramos dados, né? Então, o gestor da informação, ele parte do princípio que nós teremos bases de dados, nós teremos dados disponíveis para nós trabalharmos. Então, a gente começa, muitas vezes, a gente comete alguns equívocos quando a gente é solicitado ou quando a gente tem a necessidade de trabalhar com os dados, né? Recebemos uma planilha e já logo queremos produzir algum resultado, alguma análise a partir da planilha, a partir dos dados que a gente recebeu, que a gente tem em mãos. Mas a coisa não funciona assim, né? A coisa não necessariamente funciona assim. Quando recebemos dados para nós produzirmos alguns resultados, se nós conseguirmos entender e trilhar esse ciclo
do processo de geração de conhecimento baseado em dados, nós conseguiremos ser mais felizes, conseguiremos ser mais produtivos e conseguiremos entregar melhores resultados. Então, o primeiro passo dessa história toda é entender qual que é o negócio, qual que é o problema que eu estou tratando, né? E então eu falei assim, olha, eu estou fazendo uma disciplina de, por exemplo, de análise financeira, de matemática financeira. Então vocês sabem o que que aquilo significa, eventualmente tem os indicadores financeiros, ROI, ROA, tem uma série de questões que vocês conhecem lá, que vocês têm. Então, né, vocês precisam saber o que que se trata essa variável, como que analisa esse negócio, como que é analisado, interpretado o ROI, ROA, o que é análise financeira, o que é análise de balanços, né? Imaginem que vocês estejam, né, o Lucas falou que ele trabalha com, né, no setor de imobiliário, né, que ele trabalha com negócios imobiliários de uma forma geral. E o Lucas recebeu uma planilha de dados, por exemplo, que tem possíveis compradores ou possíveis locatários, e com algumas variáveis naquela planilha, né? Para ele é relativamente tranquilo, porque ele entende do negócio, né? Então ele entende desse setor que ele está, desse setor que ele trabalha, ele entende do setor imobiliário de alguma forma. Mas se outra pessoa, outros de vocês, né, receberem esses dados, essas planilhas, né, ou receber uma demanda de estudo, ou receber uma demanda de análise, é fundamental que nós conheçamos, que nós entendamos como que o negócio funciona. Como que é o ciclo do negócio? Como que funciona a indústria de cartão de crédito? Como que funciona o varejo, né? Eu vou fazer um estágio na própria UFO, por exemplo, e vou lá para a diretoria de processos seletivos e tenho base de dados. Então, eu tenho base de dados, por exemplo, de alunos que se inscreveram, né, para vestibular ou coisas do tipo. Então, qualquer coisa que nós formos fazer baseado em dados, o nosso primeiro estágio, o nosso primeiro passo, o nosso primeiro desafio é entender do negócio que nós estamos tratando. E a gente vai detalhar isso aqui daqui a pouquinho, detalhar um pouco mais, tá? Mas como que a gente entende do negócio? Como que a gente vai saber o que a gente está fazendo? A gente tem alguns caminhos para isso, né? Se foi o Lucas, lá na empresa dele, no negócio dele, que demandou para alguns de vocês algum trabalho, vocês vão conversar com o Lucas. Lucas, como que funciona esse negócio, né? Como que os clientes são cadastrados? Ele entra na sua base de dados como? Né? Como que ele atualiza dados? Que dados são esses aqui? Então, de onde que isso vem? O cliente cadastra pela internet, por aplicativo de celular. Depois que ele está cadastrado, o que acontece? Alguém atualiza esses dados posteriormente? Ele compra, ele só consulta? Qual que é o fluxo? Como que esse negócio acontece? Então, em qualquer momento que nós formos gerar algum conhecimento baseado em dados, né, esse é o primeiro passo, essa é a primeira etapa que nós normalmente passamos por ela, tá? A gente vai detalhar isso aqui, mas de novo, tá? Em qualquer momento, se tiverem aí, se tiverem com dúvida, se quiserem fazer pergunta, comentário, colaboração, fiquem muito à vontade a qualquer momento, tá? Então, entendemos minimamente o negócio, né? Então, algumas vezes nós já temos a base de dados, algumas vezes nós não temos a base de dados e nós teremos que extrair esses dados. Às vezes nós mesmos, né, no nosso projeto, se eu estiver lá na empresa, ou se alguém estiver demandando, ou, enfim, às vezes nós teremos que extrair os dados. Então, né, essa é uma, talvez essa seja uma parte um pouco, em algumas situações, um pouco mais difícil, quando nós mesmos temos que extrair os dados, mas é uma atividade muito rica, tá? Então, às vezes, lá na empresa, né, se nós não estamos lá na área de TI, né, na área que tem acesso aos dados, nós vamos pedir a alguém que tenha acesso aos dados, mas nós temos que, a partir do entendimento de negócio, nós temos que especificar o tipo de dados que a gente quer. Então, nós vamos falar lá para o pessoal de TI, falar, olha, eu quero uma base de dados que é dos clientes, que eu quero as informações A, B, C. Então, aí nós vamos especificar para alguém extrair, tá? Eu, particularmente, sempre que possível, eu prefiro eu mesmo extrair, né? Eu mesmo ir atrás, eu mesmo extrair esses dados. Então, é um passo interessante aí para a gente conhecer também um pouco mais dos negócios que nós estivermos trabalhando.
Então, nós fizemos o primeiro passo, já sei substancialmente a respeito do negócio que eu estou tratando e dos problemas que eu quero resolver utilizando alguma base de dados. Nós extraímos os dados, né? Então, um próximo passo após a extração de dados é nós entendermos esses dados. Entender os dados significa mais ou menos o seguinte, né? Quantos arquivos eu tenho? Eu tenho um arquivo, eu tenho dois, eu tenho três. Onde que eles estão? Eles estão na web? Eles estão em um banco SQL? Né? Eles estão de que forma? Tá? Eles estão em planilha Excel? Eles estão em TXT? Tá? Então, quantas linhas tem? Qual que é o tamanho desse arquivo? Né? Então, tem quantas linhas? Quais são as colunas desse arquivo? Então, a gente tem uma série de questões a serem respondidas ou a serem entendidas nesse processo de extração e entendimento dos dados. Tá? Nós precisamos conhecer, então, minimamente os dados que nós vamos trabalhar para nos dar respostas sobre algum problema que nós eventualmente iremos resolver. Então, fizemos o passo 1, entendemos um pouco do negócio, fizemos o passo 2, né, extração e entendimento dos dados, vamos então para o passo 3, que é preparação dos dados. Em qualquer processo de uso de dados para suportar o processo de tomada de decisão, esta aqui é a parte mais hard, essa é a parte mais trabalhosa, tá? Não temos exatamente os números disso, mas isso aqui costuma ser pelo menos uns 75% a 80% do esforço de trabalhar com análise de dados. Então, o que a gente faz em preparação de dados? A gente vai trabalhar com isso na segunda-feira em Excel, como que a gente usa o Excel para preparar dados. Na quarta, a gente vai utilizar o SPSS para preparar dados. E na outra semana, nós vamos usar o Python para preparar dados. Então, nós vamos usar essas 3 ferramentas. Excel é o mais amplamente utilizado, mas tem limitação de capacidade. SPSS é muito fácil de utilizar e muito robusto, mas é uma ferramenta paga. E o Python é o mais amplamente, o Python e o R, tá? Mas então o Python é um dos mais amplamente utilizados hoje e é free, tem outras funcionalidades, tem outras possibilidades, então tem uma série de virtudes, uma série de vantagens em se utilizar aqui o Python para análise de dados, tá? Então, essa parte, né, o que a gente faz? Normalmente nós tratamos os dados, o que é tratar? Né? Então, tiramos dados duplicados, valores missing, faltante, nós juntamos, fazemos joins de arquivos, nós fazemos uma série de operações, né, uma série de atividades, quando nós estamos fazendo a preparação dos nossos dados, tá? Nós derivamos outras variáveis a partir de variáveis que já existem na nossa base de dados. Então, nós fazemos uma série de atividades nessa preparação dos dados, tá? E, assim, a gente vai falando, vai caminhando, né? Mas quanto melhor eu fizer uma fase predecessora, melhor desempenho eu terei na fase sucessora. E quanto mais lacunas, quanto mais vulnerabilidade eu tiver na parte antecessora, pior será o resultado que eu vou entregar na parte final, na etapa subsequente aí das minhas atividades. Então, olha só, nós já gastamos, né, quase 90% do tempo que a gente vai utilizar para desenvolver o nosso projeto de análise de dados, e nós ainda não fizemos efetivamente a nossa análise de dados, tá? Aqui na etapa 4, que nós entramos então na fase de análise estatística e modelagem de dados. É bem verdade que na fase 3, na fase de preparação dos dados, inevitavelmente, tá, a gente já faz alguma análise estatística, mas normalmente nós fazemos análise estatística mais descritiva, né, eu tenho aqui uma variável salário. Então, qual que é o salário médio? Qual que é o salário mediano? Qual que é o salário, o desvio padrão desse salário? Então, a gente entende, a gente trabalha, a gente observa isso aqui na preparação dos dados, tá? E nessa fase, então, de análise e modelagem estatística, aí aqui, nesse ponto, nós entramos na disciplina Análise de Dados 4, tá? Então, o que nós fazemos aqui? Então, a gente vai fazer uma análise fatorial exploratória, a gente vai fazer cluster, a gente vai fazer logística,
A gente vai fazer séries temporais que vocês viram com o Marcelo Rui na análise de dados 3, vamos fazer uma regressão linear, vamos aplicar aqui alguma, né, redes neurais, vamos fazer algum... O que nós vamos fazer? Aqui a gente está falando da análise efetivamente dos dados já, mas para a gente fazer as análises, né, para a gente chegar nesse ponto de analisar os dados, de fazer as modelagens, de fazer a modelagem estatística, nós já temos que ter trilhado algumas etapas, alguns passos anteriores, tá? Então, nós desenvolvemos, né, então, por exemplo, né, a nossa base, a gente tem uma base de clientes, e a nossa base de clientes com milhões de clientes aqui, tá? Então, a gente criou, né, nós fizemos a análise de cluster, e nós criamos os grupinhos de clientes, tá? Nós criamos alguns, então a gente tem um segmento aqui, tem outro segmento aqui, tem outro segmento de clientes aqui, então nós criamos o segmento, né? Mas isso que nós criamos nessa fase 4, então eu tenho o segmento A, tenho o segmento B e tenho o segmento C. Esses segmentos que nós criamos, então o B, né, no nosso segmento B, tem aqui 250 mil clientes, com determinadas características. No C, eu tenho aqui 50 mil, nesse segmento C. 50 mil clientes, 250 mil clientes, aqui eu tenho 400 mil clientes. Tá? Então, eu sei quem são, eu sei o código, eu sei nome, eu sei gênero, eu sei renda, eu sei cada um dos perfis desses segmentos aqui, tá? Que eu gerei. Então, né, imagina que esse aqui é um perfil de clientes alta renda, tá? Imagina que esses aqui sejam clientes de perfil a partir da segmentação que eu desenvolvi. Nós temos a predominância aqui nesse segmento de clientes alta renda. Esse aqui baixa renda, por exemplo, tá? Esse aqui, né, de rendas intermediárias. Então, nós criamos, a hora que a gente fez aqui, aplicou a etapa 4, nós desenvolvemos e chegamos naquele modelo ali. Mas a gente precisa testar, avaliar, validar se isso que nós produzimos está ok, se isso que nós produzimos faz sentido, se isso que nós produzimos poderia ser utilizado para suportar algum processo de tomada de decisão. Eu posso tomar decisão baseado nesses modelos que eu estou desenvolvendo? Por exemplo, né, trabalhei lá no Tribanco, lá na minha vida pregressa e a UFO, tá? Então, uma das atividades que eu fazia, né, era desenvolver modelos para decisão de crédito, de concessão ou não, concede ou não concede crédito para os determinados clientes. Então, nós desenvolvemos modelo, né, nós desenvolvemos o modelo aqui, mas antes das pessoas começarem a usar aquele modelo para emprestar dinheiro ou para não emprestar dinheiro, nós tínhamos que ter grupo de controle, nós tínhamos que desenvolver testes, nós tínhamos que ter uma série de processos para ver se o nosso modelo ele é confiável, ele era confiável e se eu posso tomar decisões baseadas naquele modelo. Passou pela fase de teste, avaliação e validação, nós vamos concluir, nós vamos recomendar e nós vamos implantar. E essa situação é cíclica. Em qualquer momento, né, e ela é cíclica, mas não é só em uma direção. Muitas vezes nós extraímos os dados e precisamos de voltar na etapa anterior para nós entendermos o negócio, porque tem, a partir dos dados que nós recebemos, ou os dados não estão de acordo com o negócio, ou nosso entendimento está equivocado, então, às vezes, a partir dos dados, nós precisamos voltar na etapa anterior. Às vezes, nós estamos preparando os nossos dados e a gente vai ter que voltar de novo na fase de extração e entendimento dos dados. Olha, não tenho todos os dados, eu precisaria de uma outra tabela, de um outro arquivo, de uma outra situação. Então, a gente volta na situação anterior. Ou eu posso voltar lá no primeiro, olha, a partir da preparação dos dados, né, o entendimento que eu tinha de negócios não está fazendo muito sentido, então eu precisaria voltar lá e entender, né, de sanar dúvidas, de tirar dúvidas. Estamos na fase da análise estatística, às vezes temos que voltar e fazer alguma transformação, alguma modificação dos dados que nós fizemos. Às vezes temos que voltar e extrair novos dados, porque os dados que nós tivemos, extraímos, que nós estamos trabalhando, eles não são suficientes para a nossa análise, para a nossa modelagem. Às vezes, vamos ter que voltar lá na etapa anterior. Então, em cada uma dessas etapas, nós precisamos, né, testei o meu modelo, não é útil, não é bom, não é... Então, ou ele está errado, tem vício no modelo, erro de implementação,
ou alguma situação, né? Então eu posso voltar na etapa imediatamente anterior, ou eu vou voltar lá na etapa de preparação dos dados, ou eu vou voltar lá na etapa de extração de novos dados, ou eu vou voltar lá na etapa de entendimento do negócio e do problema. Então, esse aqui é o nosso arcabouço de uso de dados para suportar o processo de tomada de decisão. Então, o resumo da ópera aqui, né? Tem várias etapas, as etapas são de alguma forma dependentes uma da outra, elas, em cada etapa que nós tivermos, nós podemos voltar em etapas anteriores para nós entendermos, para nós conhecermos, e assim, a gente não deveria, né, toda vez que nós formos fazer alguma análise baseada em dados, da gente já partir da análise dos dados propriamente dito, nós teríamos que, né, faz parte das boas práticas, do bom uso, nós fazermos algumas atividades, algumas etapas anteriores. Então, estou só despoluindo aqui um pouquinho enquanto eu vou falando, tá? Então, esse é o resumo, essa é a síntese, tá? Então, para o comentário lá no nosso formulário do Google Docs, falar dos quais são esses 6 passos e um comentário breve, muito breve, tá? 2, 3 linhas, coisas, se nem isso, sobre cada uma dessas 6 etapas do processo de geração de conhecimento baseado em dados, ok? A gente detalha isso aqui um pouquinho, disso que a gente falou, tem alguma pergunta, alguma dúvida, querem fazer algum comentário? Professor, só sobre o Forms, vai ser aquele mesmo Forms ou o senhor vai criar outro? É o mesmo, lá eu consigo capturar por data. Ah, tá. Tá? Pode mandar o link de novo só? Aí a gente já salva aqui. Mando sim, só um instantinho que eu já faço isso agora. Beleza, obrigado. Obrigado eu. Professor, Sim. E só uma perguntinha também, peço perdão se ficar redundante. Não que a fica, galera, redundante é não perguntar. A galera tá indagando aqui no grupo se esse Forms é o que vai contar a presença, tem gente que tá falando que sim, tem gente que tá falando que é o exercício, tá meio Eu não conto presença, então presença ninguém vai ser reprovado por falta. Tá? Ninguém, absolutamente ninguém. Só que eu dou 16 pontos por participação, 15 pontos por participação, e essa participação é pelo Forms. Outra coisa também, isso aí também tava sendo motivo de dúvida. A galera tá falando, tinha gente que tava falando que era 15 pontos extra, tem gente que falando que era 15 pontos dentro do 100, dentro do 100, 15 né? ponto dentro do 100, igual tá lá no plano de trabalho. Se ele fosse ponto extra, tava muito mamata. Aí mamata demais, tá? Quando é é quem que tá perguntando? Desculpa. É o Lucas. Ô, Lucas, quando é no modelo presencial, Lucas, normalmente eu distribuo, porque tem prova é aquele negócio chato e etc, etc, eu costumo distribuir mais pontos extras. Mas nesse modelo remoto, eu não vi a necessidade de distribuir pontos extras, tá? Então, porque a forma de condução dos projetos, tirei prova, tirei essas coisas, e quem vai direitinho não tem erro lá no final, entendeu? E aí, quem não vai direitinho, não faz sentido ponto extra também, tá? É mais ou menos essa a lógica, tá? Beleza, professor, gratidão. Imagina. Vamos ver, acho que é esse link aqui, vamos ver se vai dar certo aí, ó. Aí a gente entra nesse link toda vez, às vezes que tiver aula. Aí eu não entendi muito bem o que você quer que a gente escreva. Você quer que a gente coloca, tipo, esses 6 passos aí e explica cada um deles? Cada dia vai ser uma coisa diferente que eu posso pedir, entendeu? Para o de hoje, você vai pôr lá sua matrícula, nome, assim, o que importa mesmo é a matrícula e a resposta, tá? E lá tem um item que é resposta. Aí a resposta é a pergunta que eu fiz hoje, ó, assim, né, o que eu estou pedindo hoje. Eu quero que vocês coloquem, né, processo de geração de conhecimento baseado em dados, etapa 1, entendimento do negócio e problema, diagnosticar, perguntar, entender o problema que nós vamos usar os dados para tomar decisão. Etapa 2, né, extração e entendimento dos dados, verificar onde que os dados estão, buscar, tratar. Então, coisas bem elementares, assim, bem simples, mas que eu vejo que vocês pelo menos leram e entenderam para esse caso de hoje, o que a gente está falando a respeito, tá bom? Tá. Tá claro? Não fica dúvida não, é importante. E aí, para cada dia, a atividade será uma, tá, Liliane? Então, na semana passada, por exemplo, da segunda, era só falar de que nós tratamos no nosso encontro, na nossa aula, tá? Certo. Ok? Então, ninguém é reprovado por falta, eu não reprovo por falta nesse modelo remoto, tá?
O que eu estou fazendo diferente dos outros semestres é que eu estou valorizando muito quem participa, tá? Quem está junto, quem participa, quem comenta, quem discute, quem está aqui com a gente a todo instante. Então, por isso eu estou pontuando nesse modelo, nesse formato. Mas não tem reprovação por falta, tá? Não, essa não é, assim, o que a gente tá mais preocupado, que eu fiquei mais assim, era como você queria que fizesse essa resposta, entendeu? O dia Pra que for fazer- mais rígida, eu vou falar assim, ó, tem que ser resposta precisa e nesse contexto. Mas o dia que for mais livre é nesse formatinho, tá? Uhum, tá. Beleza? E obrigado pela pergunta. Não fiquem com dúvida, não, porque a gente tira dúvida aqui. Não precisem ficar inibidos de perguntar, não, tá? De comentar, de perguntar. Professor, Zé, Sim? posso falar? Sim? pode Eu falar. não sei se eu já tinha falado, é o Anaconda mesmo que vai usar, né, de novo. A gente vai, assim, é livre, você pode usar, né, instalar o Python na sua máquina se quiser, você pode instalar o Anaconda e usar o Jupyter Notebook, você pode usar direto no Colab do Google, por exemplo, o uso é livre. Eu tenho Agora, Anaconda. sim? Sim, Pode Mariana. falar. Mas as aulas serão conduzidas como? As aulas serão conduzidas, né, exceto a primeira, na semana que vem, que eu vou dar uma introdução à análise, ao tratamento de dados utilizando Excel, as aulas, os slides, as explicações, eu faço utilizando o SPSS e faço utilizando o Python. Então, eu faço utilizando as duas coisas, tá? Mas o ambiente, e eu tenho instalado o Anaconda, eu tenho instalado o Jupyter Notebook, então eu disponibilizo material, né, os notebooks, tudo para o Jupyter, mas esses notebooks, eles rodam no Google Colab, por exemplo, então você não precisa nem de ter instalado na sua máquina, né? Se você criar um usuário no Google, dá para você usar lá pelo Google Colab, por exemplo, tá bom? Não, tranquilo. Eu tava pensando em usar igual da última vez que eu fiz, no SPSS e no Anaconda mesmo. Beleza, perfeito. E outra Combinado. coisa também é o seguinte, né? Se quiserem, vou utilizar o Stata, por exemplo, eu vou utilizar outra. Então, podem, a ferramenta não é a questão mesmo é quanto mais ferramenta, né, para vocês conhecerem, melhor. É Tá bom. questão de se equiparem, se aparelharem para os desafios aí que a vida irá apresentá-los. Mas né, não tem exigência de ser na ferramenta A, B, C. Particularmente, eu conheço bastante, quase todas essas ferramentas, então eu falo assim, professor, eu vou fazer utilizando o Stata. Para mim, tudo bem, sem problema, tá? Eu consigo avaliar, eu consigo analisar, eu consigo entender, sem problema nenhum. E as aulas ficam gravadas? As aulas ficam todas gravadas. Eu, por exemplo, essa aula está sendo gravada. Aí terminou aqui, não sei se hoje, não sei se amanhã, eu subo ela para o YouTube e eu disponibilizo o link no Moodle. No Moodle tem também os links das aulas na nossa disciplina, já está lá, né? Eu vou liberando aos poucos, mas já tem dos semestres anteriores também. Obrigada. Tá bom? Mais dúvidas, mais perguntas? Professor, Sim. uma pergunta. Sim, a respeito lá do Docs, até quando eu posso responder ele? Do Google, do documento? Sim. Até hoje, 7 horas da noite. Beleza. O dia que for coisas mais complexas e que precisar de mais tempo, eu até posso dar mais tempo, mas o dia que forem coisas mais simples, é meio horário de aula mesmo, entendeu? Tá certo. Tá bom? E aí, meia hora depois é de flexibilidade também, para às vezes alguém teve que sair, alguém ficou até o final e precisar de... Aí tem esse tempinho aí também de flexibilização, para não ser nem tudo no extremo, tá bom? Seguimos, então. Agora, o que tem nos próximos slides aqui? Eu detalho, eu passo com mais detalhe por cada uma das etapas que eu comentei ali anteriormente, tá? Então, esse processo de geração, então, de conhecimento baseado em dados, quando nós tratamos do entendimento de negócio, então, né, esse entendimento de negócio organizacional ou de problema de pesquisa a ser equacionado, o que é esse entendimento, né?
Então, ou quais são as etapas, ou o que nós fazemos, tá? Nós precisamos reunir e registrar o máximo de informações sobre o assunto. Então, se eu estou fazendo de uma determinada empresa, imagina que eu tenha que fazer um projeto para rotina imobiliária. Então, quais são as possibilidades da gente registrar o máximo de informações sobre o assunto, de a gente conhecer o máximo de coisas a respeito daquilo, né? A gente pode visitar o website da organização, a gente pode entrevistar, conversar com pessoas, a gente pode pesquisar sobre o setor de atuação, né? Então, não sei exatamente da rotina, mas como funciona esse setor imobiliário, né? Tem setor de compra e venda, setor de locação, como que funciona esse negócio? A gente pode pesquisar artigos científicos, né? A gente pode pesquisar normas e legislação. Então, é muito relevante, é muito importante, é fundamental que nós entendamos sobre o problema, sobre a organização, sobre o negócio que nós estamos tratando. Por exemplo, nas nossas aulas da semana que vem e da outra, que nós formos fazer a introdução à análise de dados, nós estamos utilizando uma base de dados que diz respeito à operação de cartão de crédito. Imagina que fosse da empresa Tricard, então, né? Então, gestão do limite e uso do cartão de crédito. Então, uma das possibilidades é ir lá visitar a empresa, o site da empresa, quais produtos essa empresa tem, o que ela oferece, como que é o funcionamento, como que é o negócio dessa empresa. Tem vezes que nós teremos muitas dessas informações, tem vezes que não teremos muitas, mas isso é que a gente tem que fazer. A gente tem que ir lá, tem que conhecer, tem que pesquisar, tem que procurar saber, coletar o máximo de informações possíveis acerca da empresa, do negócio que nós queremos trabalhar. Imagina que vocês vão fazer um trabalho, né, que é para a área pública, e vocês vão ter que trabalhar com dados da educação. Então, assim, né, e a gente tem que entender esse índice de desenvolvimento da educação básica. Então, nós vamos trabalhar com dados da educação, né? Então, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é a base de dados que nós vamos trabalhar. Então, a gente vai lá para o portal do IDEB, né? A gente vai entender, vai conhecer, vai saber como que isso funciona. Então, tem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, nós vamos conhecer isso aqui, tá? Então, tem o IDEB por escola, tem as metas, resultados, sistemas, apresentação, de onde que isso vem, do censo escolar, do sistema de avaliação da educação básica. Então, saiba mais, legislação, outros documentos. Então, eu vou utilizar essa base de dados, eu preciso saber o que é esse negócio, né? Quando eu estou falando do IDEB, de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, antes de eu ir analisar os dados propriamente ditos, né, eu tenho que saber como que essa coisa funciona, né? Então, eu tenho que ler, entender, saber. Isso eu já estou dando um pouquinho de spoiler, né, aqui para vocês, do trabalho que vocês têm que me entregar, que é o trabalho da disciplina. Então, na primeira etapa do trabalho de vocês, é um pouco desse entendimento do negócio. Vocês vão ter que escrever um pouquinho, tá? Não precisa de fazer um tratado a respeito disso, mas vocês vão ter que escrever um pouquinho sobre o que vocês estão tratando, né? Sobre, né, são os dados de uma empresa, né? Uma empresa que faz o quê? Os dados dizem respeito ao quê? São dados públicos? Como que esse negócio funciona? Então, vocês vão ter que produzir alguma coisa, uma introdução, que fala aí um pouco desse entendimento do negócio, tá? Então, a gente precisa, né? Então, eu tenho aqui Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, eu coloquei exemplos aqui de portais, de sites, né, onde que a gente tem as informações que a gente precisa. Nós precisamos certificar que existem dados suficientes e acessíveis para nós analisarmos. Isso aqui é um grande desafio, pessoal, e, né, de agora para a vida, para sempre, principalmente quando a gente está pegando projetos, quer seja em consultoria, quer seja na empresa que nós estivermos trabalhando, que alguém nos pede, fala, olha, precisamos de fazer uma análise de dados para entender o comportamento dos nossos clientes, né? Então, esse é um ponto crucial, tá? A gente entender, saber, certificar que existem dados suficientes e acessíveis para nós analisarmos, tá? Uma das coisas mais comuns, mais normais, né? Querer, muita gente quer. Querer, muitas áreas querem, muitas pessoas querem, mas muitas vezes nós vamos ver, às vezes, boa parte das vezes, nós não temos dados suficientes, às vezes, quando temos dados suficientes, eles podem não ser acessíveis.
Então, esses dois itens, né, sobre os dados suficientes e acessíveis, eles são fundamentais para o nosso processo de análise de dados, para gerar conhecimento baseado em dados, ok? Aqui é um outro exemplo da indústria de cartão de crédito. Então, o que nós precisamos saber, né? Então, por exemplo, no cartão de crédito, de onde que vem o faturamento, né? Como que as empresas de administração de cartão de crédito ganham dinheiro? Tá? De onde que vem o din-din? Então, o din-din vem do seguinte, né? Cada um de vocês tem cartão de crédito aí, cada um de nós tem um cartão de crédito, tá? Então, nós temos cartão de crédito e uma coisa que as empresas, as operadoras de cartão de crédito, elas observam é o ticket médio. Ticket médio é o seguinte, eu passei o meu cartão de crédito e comprei lá R$10. Eu fiz a primeira compra, comprei R$10. Eu fiz a segunda compra e comprei R$20. Eu fiz a terceira compra e comprei R$30. Então, olha só, qual que é o meu ticket médio? Em média, quando eu compro, o meu ticket médio vale quanto? 10 mais 20, 30, mais 30, 60. 60 dividido por 3, 20. O meu ticket médio, né? O meu ticket médio é R$20. Então, esse conceito de ticket médio, valor de ticket, ou ticket médio, às vezes ele muda de nome, mas ele é um conceito fundamental em qualquer análise de compras, de consumo, de clientes que nós vamos fazer. Esse é um conceito importante, né? Obviamente, o que normalmente nós queremos, né? Nós queremos elevar o ticket médio dos consumidores. Nós queremos, enquanto empresa, enquanto alguém que está usando os dados para suportar algum processo de tomada de decisão, nós queremos que as pessoas, os clientes, os consumidores, em média, eles gastem mais com a gente, né? Então, que eles usem mais o nosso cartão, que as compras sejam de maior valor. Então, um dos indicadores, né? Um dos KPIs, cadê você, cara? Um dos KPIs, um dos KPIs, o que significa esses KPIs, né? Key Performance Indicator, indicadores-chave de performance. Então, um desses KPIs que nós procuramos, o que nós tratamos o tempo inteiro, né, está relacionado ao ticket médio. Em média, cada vez que o consumidor consome com a gente, cada vez que ele usa o cartão, em média ele gasta quanto? Um outro KPI, um outro indicador importante é a frequência, né? Então, o que é essa frequência? Normalmente a gente relaciona isso a um ciclo, por exemplo, ao mês. Então, o indivíduo ele usou o cartão quantas vezes? Ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vezes ele usou isso no mês? Então, se a gente tem o ticket médio e se a gente tem a frequência, a gente já tem uma ideia de qual será o nosso faturamento. A gente já consegue, né, começar a ter uma ideia disso. O outro, muito importante, na indústria de cartão de crédito, é esse índice de ativação. O que é esse índice de ativação? Em um determinado período, em um determinado mês. Na minha base de dados tem 1 milhão de clientes que têm o cartão de crédito. Mas no mês de junho, né, só 70% dos clientes usaram o cartão de crédito pelo menos uma vez. Então, o índice de ativação desse cartão foi de 70%. Então, não, puxa vida, tem 1 milhão de clientes, só 700 mil usaram, e os outros 300 mil, por que não usaram? Será que eles escolheram outro método de pagamento, outra forma de pagamento? Ou será que eles têm outro cartão de crédito e utilizaram outro cartão de crédito? Então, mais ou menos é essa lógica, né? A base é a quantidade que eu tenho, então nós falamos aqui, por exemplo, então, de 1 milhão, né, de clientes, então essa é a base de dados que eu tenho, e os serviços que a gente pode pendurar, né, que a gente pode juntar nessa operação nossa que a gente está ofertando. Eu posso vender seguros, eu posso vender prêmios, eu posso pendurar tarifas, cobrar por isso. Então, como que nós podemos gerar serviços, né, os tais SVAs, serviço de valor agregado, adicionado, né, para a gente aumentar do outro lado aqui o nosso faturamento. Então, qualquer negócio que nós estivermos pensando, é bom a gente entender como que funciona esse negócio, qual que é o modelo do negócio, como que né, como que esses dados são produzidos, como que esses dados são gerados, né? Então,
esse é um exemplo de uma indústria de cartão de crédito, mas com adaptações, isso serve para qualquer coisa, para qualquer lugar, né? Às vezes aqui eu estou querendo, né, a gente está falando aqui de faturamento, mas será que se eu estivesse trabalhando com dados da educação escolar, então, por exemplo, aqui ao invés disso eu queria analisar o IDEB. Então o IDEB, ele depende de quê, né? Uma coisa é a quantidade de alunos, por exemplo, né? Então, né, ele é função da quantidade de alunos. Ele é função do índice de aprovação. Índice de aprovação. Ele é em função da nota em português. Ele é em função da nota em matemática. Então, olha só, não tem nada a ver com compra, com venda, né, tem a ver com o índice de desempenho da educação básica. Mas eu tenho um modelo de geração desse índice de desempenho da educação básica. Então, é importante a gente entender, quando a gente for trabalhar com base de dados, a gente entender esses contextos, entender de onde que as coisas vêm, para onde que as coisas vão. Entender como que os dados são produzidos e o que esses dados podem significar, tá? Então, isso é muito relevante, é muito importante, né? E isso aqui é uma coisa meio da minha cabeça, tá? Então, isso é só para ilustrar mesmo, não tem uma comprovação matemática, mas eu quero dizer para vocês o seguinte aqui, tá? Que, na verdade, não é nem FA, tá? FA aqui, mas é o BA, é Business Analytics, tá? Então, Business Analytics, tá? O Business Analytics, ele depende de quê? Né? Nós seremos tão efetivos no uso de dados para suportar o processo de tomada de decisão a partir de características de dados que nós tivermos. Então, quais são essas características? A gente tem amplitude. O que é amplitude? Né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com, imagina lá para facilitar o entendimento de vocês, se eu estou trabalhando com um arquivo Excel, quantas colunas, quantas variáveis eu tenho, né? Eu estou falando em profundidade, qual que é o detalhe? Eu tenho os dados por aluno, ou eu tenho os dados por turma, ou eu tenho os dados por escola. Então, né, a profundidade é no nível macro, porque alunos eu junto em turmas eu junto em escola, né? Então, se eu tenho os dados só em nível de escola, eu perco a profundidade, porque eu não conseguiria analisar desempenho de turma e nem conseguiria analisar desempenho de alunos, né? Então, profundidade diz respeito a isso. E o histórico? Eu tenho os dados só de 2021, ou eu tenho dados também de 2020, 2019, 2018, então qual é o comprimento, qual que é a extensão desse histórico que eu tenho aqui de dados? Outra coisa, né, esses dados, eles são integrados. O que significa essa integração de dados, né? Eu tenho uma base de dados aqui, eu tenho uma base de dados A, e eu tenho a base de dados A, e eu tenho a base de dados B, né? Aqui eu tenho, né, clientes, sei lá, e aqui eu tenho pesquisas, dados de pesquisas. Mas eu consigo relacionar cada um dos clientes dessa base aqui com cada uma das pesquisas aqui. Tem uma chave, tem um código do cliente aqui, e tem a chave, o código do cliente aqui. Às vezes os nossos dados não estão integrados. Eu não consigo, às vezes, juntar, reunir bases de dados diferentes. Então, às vezes é uma angústia, né? E alguns de vocês já sabem, outros ainda não, e isso é tratado em banco de dados, em SGBD, a disciplina que vocês têm, né? Que é essa ideia de chave, né? Eu, para juntar informações, para juntar tabelas diferentes, para juntar dados diferentes, eu preciso ter elementos comuns entre os dados, que a gente chama de chave, no jargão de banco de dados, né? Que é por exemplo, né, quando eu falo de pessoas, em todo lugar que eu estiver analisando, eu tenho CPF, tenho CPF, então CPF é uma chave natural dos dados que eu estiver tratando, e eu consigo juntar dados de diferentes locais e diferentes lugares, tá? Outro elemento, né, que é relevante é a qualidade dos dados, né? Então, a gente vai falar muito disso e vocês vão se deparar com isso aí no decorrer da disciplina, tá? Principalmente no que diz respeito ao trabalho que vocês vão fazer e as bases de dados que vocês vão obter, né? Então, esses dados são confiáveis, né? Eles têm dados faltantes, eles têm outliers, eles têm, né? Qual que é o nível de limpeza, de pureza, de qualidade desses dados?
eles são fidedignos, eles estão desatualizados. Então, todas essas são características dos dados, e depois a gente tem, né, então, o skill é a minha habilidade para saber trabalhar com isso tudo, para tratar isso, e eu tenho infraestrutura adequada para isso. Então, quando nós estamos trabalhando com dados, quando nós nos propusemos a fazer alguma análise baseada em dados, né, aqui que a gente está chamando de Business Analytics, é importante essas questões todas, tá? Mas aqui na disciplina, o que eu tento, né, ajudar vocês, principalmente, não limitado a, mas é desenvolver skills para análise de dados de uma forma geral. Então, é um pouco disso que a gente está fazendo, mas lembrando, né, aqui é só a fagulha, é só um pouquinho, tá? E vários de vocês vão ter que correr atrás disso, né, e vão continuar se desenvolvendo. Eu tenho 50 anos e nunca paro de aprender, de estudar, de pesquisar, e quanto mais eu estudo, eu sei que tem muito mais coisa ainda para aprender, então isso também vai ser a vida de vocês, com a mais absoluta certeza, tá? Então a gente sai da faculdade sabendo aprender, né? Então a grande virtude de fazer a faculdade não é que a gente vai sair da faculdade sabendo tudo, mas a gente vai sair daí sabendo aprender. Então, esse é o principal ponto. E aqui na disciplina, né, nos encontros que a gente tem, eu tento, da melhor forma possível, ajudá-los aí a desenvolver os skills para vocês continuarem, caminharem, navegarem aí no processo de análise de dados de vocês. Depois de entendimento de negócio, o próximo passo é a obtenção e entendimento preliminar dos dados, né? Então, os dados, obter os dados especificados previamente, né? Ou receber de alguém, ou obter por conta própria. Então, qual é o método utilizado para capturar os dados, né? Eu vou utilizar algum ODBC. O que é esse negócio de ODBC? A gente tem os bancos de dados lá nas nossas empresas, tá? Então, quem é responsável por eles é o pessoal lá de TI, da área de TI, e a gente pode, às vezes tem um sistema que estão pendurados aqui nesse banco de dados, né, que a gente acessa, que a gente vê as telinhas, e muitas vezes por esse sistema a gente consegue gerar os relatórios e, por exemplo, exportar os dados para Excel. Tá? Às vezes a gente consegue fazer isso, então a gente extrai os dados e exporta para Excel. Às vezes, não tem o relatório aqui, né, nessa interface, nesse sistema nosso, não tem um relatório. Aí a gente pede, às vezes, lá para o pessoal de TI, eles vão gerar para a gente isso, o arquivo, as bases, às vezes em CSV, às vezes no próprio Excel, tá? Às vezes em TXT, depende do formato aí que a gente combinar com eles. Então, a gente tem a opção de ter isso já disponível nas interfaces do sistema, a gente ter isso gerado por alguém que tem acesso a esses dados, ou às vezes, é bem normal em empresas também, tá? O que o indivíduo lá do TI faz? Ele cria aqui uma janelinha para a gente, tá? O que é esse ODBC? Ele cria para a gente digamos assim, um caminho, um usuário e uma senha. Tá? Isso tem, né? Então, para cada SGBD eu tenho um tipo de ODBC. Por exemplo, se o meu SGBD for MySQL, se for Oracle, depende. Então, o que acontece, tá? Depois, a hora que tiver no Excel, eu vou mostrar isso para vocês. Então, com esses parâmetros aqui, eu lá do meu Excel, tá? Então, eu, usuário, estou lá no Excel. Aí, lá no Excel tem a opção abrir dados, obter dados, e tem a opção ODBC. Então, eu vou direto com o Excel lá no banco de dados, eu vou conectar lá no banco de dados e busco dados direto desse banco de dados via esse esqueminha ODBC. Para a gente fazer isso, a turma lá que é dona, responsável pelo banco de dados, tem que dar para a gente esse acesso para a gente acessar lá o nosso banco de dados, tá? Isso pode estar disponível em algum lugar, né, para a gente fazer o FTP, para a gente baixar, buscar esse arquivo. Mídia física, cada vez mais raro, tá? Então, antes era muito normal, né, ter isso no disquete, DVD, CD, depois pendrive, HD externo, mas cada vez isso é mais raro. E hoje a bola da vez é os dados estarem em nuvens, né? Então a gente, né, acessa alguma nuvem, né, então com alguma permissão, com algum caminho, alguma situação, e nós baixamos esses dados, tá? Então,
são as principais formas de nós recebermos e nós trabalharmos de nós recebermos os dados para nós trabalharmos. Esses dados podem estar no formato relacional, um banco relacional, que a gente chama de banco SQL, pode estar em NoSQL, por exemplo, em MongoDB ou qualquer coisa do tipo, tá? Podem estar em Excel, em TXT, em CSV, em XML, em JSON, em MP4, isso pode estar, né, de qualquer formato, esses dados podem estar de qualquer formato. E os dados, tá, que a gente, né, nós vivemos em uma sociedade, em um mundo digital, tudo que nós fazemos vira dados em algum lugar, mas a gente tem os dados não estruturados, os dados semi-estruturados e os dados estruturados. O que são dados estruturados? São os dados que têm uma estrutura, né? Então, normalmente a nossa planilha Excel, né? Então ela tem lá o quê? Ela tem as linhas, ela tem as colunas, os nossos dados estão bonitinhos, em linhas e colunas. Então nós temos dados estruturados, né? É o dado mais fácil de trabalhar, né? Quando ele tem uma estrutura, quando a gente conhece a estrutura. Então, normalmente estão em formato de tabela, tá? Então, beleza quando eles estão estruturados. Mas isso aqui, os dados estruturados, né, na sociedade atual, no mundo atual, isso provavelmente é menos de 10% dos dados digitais que são produzidos. Então, nós temos um grande volume de dados semi-estruturados e nós temos um volume massivo, quase 90%, de dados não estruturados. Então, a gente tem dados não estruturados, semi-estruturados e estruturados. Os dados não estruturados, né, vocês postaram uma foto no Instagram, no Facebook, né, enfim, um vídeo lá no TikTok, qualquer coisa que vocês fizeram, tá? Então, aquele vídeo, né, o texto, a mensagem, são dados não estruturados, né? Então, os dados não têm uma estrutura pré-definida. Então, é a grande maioria dos dados que são produzidos de uma forma geral. E a gente tem os dados semi-estruturados. O que são os dados semi-estruturados? São os dados que uma parte tem estrutura e a outra parte não tem estrutura, né? Então, exemplo de dados semi-estruturados é o e-mail. Como assim o e-mail é semi-estruturado, tá? Então, cadê minha caneta que eu perdi? Cadê? Tá aqui. Então, no e-mail, né, ele tem lá o quê? Ele tem o remetente, ele tem o destinatário, ele tem data, ele tem hora, ele tem, né, o título. Então, isso aqui tem uma estrutura, tá vendo? Então, o cabeçalho do e-mail, ele é estruturado. Agora, o corpo do e-mail, eu posso ter texto, eu posso ter lá o arquivinho de áudio, eu posso ter vídeo, eu posso ter imagem, eu posso ter qualquer coisa no corpo do e-mail. Então, o cabeçalho tem uma estrutura, é estruturado, e o conteúdo, o corpo do e-mail, não estruturado normalmente. Então, esses dados são semi-estruturados, tá? Quanto mais estruturado, mais fácil de trabalhar, tá? Então, o nosso desafio, muitas vezes a gente recebe dados semi-estruturados ou não estruturados, o nosso desafio é criar alguma estrutura a partir desses dados que a gente tem aqui. Via de regra, tá? Tudo que a gente faz com texto, com imagem, reconhecimento de padrão, reconhecimento de imagem, de texto, processamento de linguagem natural, na verdade a gente está pegando dados não estruturados e tentando criar alguma estrutura, transformar esses dados não estruturados. Então a primeira parte, o primeiro desafio nosso é pegar os dados não estruturados ou semi-estruturados e tentar propor alguma estrutura para nós analisarmos os dados estruturados, tá? Então, mas o grande volume de dados são os dados não estruturados que a gente tem. Então, obtenção e entendimento ainda envolve olhar mais atentamente os dados disponíveis. O entendimento de dados envolve acessar os dados e explorá-los usando tabelas e gráficos. Isso permite inspecionar previamente a qualidade dos dados. Então, isso aqui também está na fase 1 do trabalho de vocês. Então, né, essa parte de explorar, de entender, de conhecer. Então, no trabalho que vocês vão me entregar, a fase 1 do trabalho envolve o passo 1, 2 e 3. O 3 é mais flexível,
porque a hora que vocês estiverem na etapa 4, que vai ser efetivamente as outras 3 fases do trabalho, vocês poderão voltar e processar esses dados novamente, tá? Mas, basicamente, a primeira etapa do trabalho que vocês têm que me entregar diz respeito às etapas 1, 2 e 3 desse processo aí que nós trabalhamos. Então, isso envolve também, né, quais os tipos de valor que nós temos, né? Os dados podem ter uma variedade de formatos, tais como dado numérico, dado categórico, sequência de caracteres, booleano. Então, nós temos que prestar atenção ao tipo de valor, né, que pode prevenir problemas. É muito complexo trabalhar com a variável tipo data especificamente, tá? Por que é complexo trabalhar com a variável do tipo data? Porque, a rigor, a data é armazenada como um número. Então, toda data, né, ela é armazenada internamente nos softwares como um número. Então, sei lá, a data de hoje não sei qual que é o número, tá? Mas imagina que sejam 77, 829, 320. Imagina que seja isso aqui, tá? O valor numérico para a data de hoje. Aí o que nós vemos no Excel, nos softwares, no nosso sistema operacional, tudo que a gente vê? A gente vê isso aqui formatado, por exemplo, né? Padrão brasileiro. Então a gente vê 14, a gente vê isso aqui como 14/7/2021. Ah, mas e se for o padrão americano, né? Então eu tenho 2021, 07/14. E se for mês, dia, ano, mês? Então, e se for o Windows, no formato Windows? E a gente tem uma variedade enorme de representação de máscara para representar data. Mas a data é armazenada como número. Só que o que acontece? Como a gente faz o intercâmbio muito de dados entre ferramentas, entre softwares, muitas vezes um software está configurado com uma máscara e o outro está com outra, e nós perdemos, né, nesse meio aí de levar o software de uma plataforma para outra, de levar a base de uma plataforma para outra, de tratar isso em diferentes contextos, dependendo do jeito que eu formato isso no Excel, às vezes eu perco essas datas e a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos trabalhando com campos no formato datas, tá bom? Ainda, né, essa obtenção e entendimento preliminar também contempla verificar quais atributos, né, quais colunas do banco de dados parecem ser mais úteis para a gente analisar, verificar quais atributos parecem irrelevantes, verificar se há dados suficientes para tirar conclusões, caso seja necessário combinar diferentes fontes de dados, verificar se é possível, né, se tem chave e qual é o nível de granularidade para a gente fazer essa junção, esse cruzamento de base de dados. E avaliar como os valores omissos serão tratados, né? Valor omisso, ausente, missing. Então, às vezes, quando um dado é numérico, muita gente substitui, em muitas situações, os valores omissos por 0, e a gente vai tratar disso, vai conversar disso bastante aí para frente, tá? Então, às vezes, a gente pega e substitui isso aqui por 0. Na grande maioria das vezes, isso está errado, tá? A gente não deveria fazer isso, tá? Porque, às vezes, o valor ausente, né? O 0 é um valor válido, tá? Então, 0 é um número, é um valor válido. Eu tenho que ter certeza se o meu valor omisso, se o meu valor ausente, ele é 0 ou não. Porque se ele não for 0, se eu não tiver certeza que ele for 0, e eu substituir por 0, eu estou modificando aquela variável substancialmente e os resultados que eu possa vir a obter podem ser totalmente inválidos, irreais, não serem úteis para a análise que a gente pretende fazer, tá? Ainda a gente tem que prestar atenção à qualidade dos dados, né? Então, como os valores omissos serão tratados, né? Então, incluem valores em brancos ou codificados, eu posso substituir por 0, eu tenho que eliminar a variável, eu tenho que eliminar o registro. Os erros de dados são normalmente erros tipográficos na entrada de dados. Isso é menos normal, muito menos normal hoje em dia,
Porque houve um tempo, né, que todos os dados eram digitados. Por exemplo, você passava com sua compra num caixa do supermercado, lá tempos atrás, né, a atendente digitava o código do produto que você estava comprando. Hoje é um leitor, é tudo automático, então esse erro de imputar dados, ele é muito menor, tá? Mas a gente tem outros tipos de erro, né? Erro de medição, inclui dados que são inseridos corretamente, mas que se baseiam em esquema de medição incorreto, inconsistência de codificação, metadados inválidos. Então, a gente tem que prestar atenção, tem que dar uma olhada, tem que entender se os nossos dados têm um bom nível de qualidade ou não, para nós fazermos as análises que a gente precisa. Se esse nível de qualidade não é bom, a gente consegue consertar, a gente consegue fazer alguma intervenção, a gente consegue melhorar a qualidade dos dados que a gente está tratando. Aí entramos na fase 3, na etapa 3. Então, a gente tem, né, esse processo de preparação dos dados, então envolve, né, algumas atividades: mesclar conjuntos ou registros de dados, agregar registros, derivar novos atributos, classificar dados, remover ou substituir valores em brancos ou omissos. Na nossa aula da semana que vem, na segunda-feira, nós iremos fazer isso tudo aqui utilizando o Excel. E na quarta-feira, o SPSS. E na outra semana, o Python. Então, isso aqui nós vamos tratar bem, né? Nós vamos, né, explorar isso mais. Como que a gente, né? A gente tem umas bases de dados aí que já está até disponível no Moodle, que eu passei para vocês, e como que a gente, né, para dar a ideia para vocês de como que a gente faz essas operações utilizando essas ferramentas aqui que nós queremos tratar, tá? Então a gente vai explorar isso bem na semana que vem. Continuando, então, né, a gente vai entender o seguinte: a gente pode utilizar todos os registros, né? A gente pode utilizar todas as linhas da nossa planilha Excel, ou a gente precisa de selecionar algumas linhas? A gente vai utilizar todas as colunas, ou a gente precisa de selecionar algumas determinadas colunas, excluir outras, né? A gente vai incluir ou excluir algum dado, né? Então, eu vou deixar a coluna C para trás porque ela não é útil para a análise que eu quero fazer. A qualidade de um conjunto de dados ou atributo específico impede a validade dos seus resultados. Então, olha, é fundamental na minha análise de dados eu ter a variável gênero, eu ter a informação do gênero do indivíduo. Mas eu tenho muitos dados faltantes, ou pior do que ter dados faltantes, eu tenho muita codificação errada. Então, tem pessoas do gênero masculino que estão codificadas como feminino e vice-versa. Então, olha, a qualidade dos conjuntos de dados, né, elas impactam definitivamente na validade dos resultados que eu estou obtendo. Então, essa análise minha não tem utilidade, ela não tem efeito, né? Eu teria, então, que pensar, modificar, refazer alguma coisa, tá? Nós resolvemos deixar alguma coluna, alguma situação para trás. É possível a gente recuperar isso depois, tá? Há alguma restrição sobre o uso de campos específicos, como, né, dependendo da análise que a gente estiver fazendo, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente a partir daí desse ano, né, mais especificamente, com a Lei Geral de Proteção aos Dados, né, LGPD. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme com os dados que nós temos, com os dados que nós recebemos. Antes disso, a gente já tinha, porque tem questões éticas, né, relacionadas aos dados que nós estamos utilizando, o zelo, o cuidado que a gente tem que ter. E agora, para além da ética, que para mim já era suficiente, mas agora, para além da ética, a gente tem a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, qualquer desvio, qualquer descuido com o uso dos dados, né, nós podemos ser penalizados, né, e tem consequências muito maléficas, muito danosas, do uso que nós fazemos dos dados de uma forma geral. Então, é bom ficar atento com essas situações também, tá? Então, a gente vai limpar os dados, né? Quando a gente tem dados omissos, o que nós vamos fazer com esses dados? O que nós podemos fazer? Nós podemos excluir a linha ou a variável, né? Ou preencher os espaços em branco, eu acabei de falar disso, né? Nós temos erro de dados, nós podemos usar alguma lógica para descobrir manualmente os erros e substituir, ou temos que excluir a variável. Tem alguma inconsistência de codificação, então decidir sobre um único esquema, né? Então, a gente pode substituir alguns valores.
metadados omissos ou inválidos. O que são esses metadados, né? A gente tem aqui a planilha Excel, falando isso aqui, né? A gente trata isso mais lá na disciplina Inteligência de Negócios, mas já para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho aqui uma tabela de clientes. Então, na tabela de clientes, eu tenho o código, o nome, o CPF, a data de nascimento. Então, o que são os metadados, pessoal? Metadados são os dados que descrevem os dados. Dados que descrevem... Professor, Oi. você vai disponibilizar esse slide? Sim, posso disponibilizar, sem problema algum. Você pode fazer toda vez? Tipo assim, toda aula que tiver, você disponibilizar? Porque isso vai ajudar muito a gente a estudar. Quase 100% deles já estão disponíveis, entendeu? Já está lá. Esse aqui que eu não tenho certeza se estiver, se não tiver eu coloco sem problema nenhum. Tá em quê? Em qual arquivo? PDF? Eu posso disponibilizar em PowerPoint, inclusive, não tem problema nenhum com isso também, não. Porque eu dei uma olhada e eu só achei as coisas em Excel, as outras coisas porque, na verdade, os que a gente vai usar ainda está bloqueado, entendeu? O conteúdo, os conteúdos de, por exemplo, análise fatorial, de cluster, eles estão bloqueados ainda, mas é de praxe eu disponibilizar todos os slides. Tá bom. Tá Então, bom? Esse aqui acho que não está lá, não. Realmente não está lá, eu vou disponibilizar para vocês. Tá certo? Certinho, obrigada. Imagina. Então, o que são os metadados? Os metadados, né, então, são os dados que descrevem os dados. Então, que dados descreveriam isso aqui? Então, eu teria, né, o metadado. Um dos metadados é o nome da tabela. Nome da tabela. Então, o nome da tabela é clientes. Então, eu teria aqui colunas dessa tabela. Então, eu teria código do cliente... Ela é do tipo numérico, tamanho, 10 posições, e contém o código do cliente. Então, metadado é a descrição dos dados. No modelo ideal, no modelo imaginário ideal, todos os dados que nós obtivéssemos, né, seria fantástico se tivessem os metadados, que nós entenderíamos muito facilmente os dados que nós estamos trabalhando, mas raramente... Os dados que a gente vai trabalhar, que a gente recebe, tem os metadados, tá? Raramente. Os dados públicos aí que nós vamos obter na página do IBGE, normalmente eles têm um dicionário de dados, o que significa cada variável, qual que é o conteúdo que pode ter nesses dados, mas grande parte dos dados que a gente trabalha, a gente precisa de adivinhar o que é a coluna, o que é o valor da coluna, o que está inserido naquela coluna, tá? Às vezes, isso aqui também nós vamos, limpar dados, construir novos dados, tá? A gente vai integrar dados, eu vou explorar bastante com vocês nas ferramentas aí que a gente vai trabalhar, tá? Aí essas questões são importantes pra gente, essa tela aqui é uma tela do SPSS, tá? Então, essas saídas de dados aqui estão no SPSS, mas primo em primeiro grau, a saída, tá a cara disso aqui, com o Excel. Então, o Excel é conhecido por vocês, mas isso não, a ferramenta aqui é o de menos. O que a gente quer falar? Os nossos dados, tá? Sempre que nós, de agora em diante, para sempre na vida de vocês, vocês, né, estão se transformando em cientistas de dados, em analistas de dados, em gestores da informação. Então, o insumo é dado, e a gente vai usar para isso várias ferramentas. Às vezes os nossos dados estão no Excel, aí nós vamos levar isso para o Python, nós vamos trabalhar com SPSS, nós vamos trabalhar com Pentaho Data Integration, nós vamos trabalhar com banco de dados. Então, via de regra, né, os nossos dados estão organizados em linhas e colunas, tá? Então, e quando está lá no Excel, principalmente, né, os nossos dados, nós evitamos os cabeçalhos nas primeiras linhas, colunas em branco, linhas em branco. Então, por quê? Porque nós agora vamos pensar que nós temos que trabalhar com essa planilha, com essa tabela, em diferentes ferramentas. Então, os nossos dados lá no Excel vai começar na coluna A, linha 1. E outra coisa que eu já antecipo para vocês, né, e de agora e para sempre, né, para todo sempre, amém,
Nós que trabalhamos com dados, com análise de dados, tá? Então, nós temos as nossas linhas, as linhas da nossa tabela, e nós temos as variáveis ou colunas. Então, aqui em cima nós chamamos isso ou de colunas, ou de campos, ou de atributos, ou de variáveis, tem inclusive outros nomes, tá? O campo e atributo é uma linguagem muito de banco de dados. Então, vocês vão lá em SGBD, tá, no sistema de gerenciamento de banco de dados, vocês vão ouvir muito falar em campos e atributos, tá? Campos da tabela ou atributos. No Excel, a gente fala muito em colunas, né, ou variáveis, tá? Então, vocês vão, em estatística, tá, o que é mais comum a gente chamar isso, né, que é de variável. E aí vai o alerta agora, tá? A gente vai trabalhar com Python, com R, às vezes com programação, às vezes com um punhado de coisa. Evitem de colocar nomes muito grandes, evitem de colocar caracteres especiais, acentos, cedilha, etc, etc. Nome da variável, tente fazer o menor possível, sem caractere especial, e que tenha algum sentido, que carregue algum sentido. Então eu tenho aqui, olha, código do município, nome município, população em 2011, área territorial. Então, os nomes das variáveis, né, eles precisam ser simples, intuitivos, evitarem caracteres especiais, evitarem nomes longos, e vocês vão entender isso lá na frente, por quê? Porque a hora que a gente for começar a programar, desenvolver, levar isso para as ferramentas, para as ferramentas de visualização, e que você tiver que escrever o nome da variável, e for aquele nome cheio de caractere especial, de espaço, aí vocês vão entender por que eu falei hoje, para serem o mais simples possível com os nomes das variáveis nas tabelas que vocês estiverem trabalhando, tá? Então, normalmente, né, não necessariamente, mas normalmente, tá? Nós temos, então, as colunas, o campos, atributos ou variáveis, né, aqui na vertical, e na horizontal aqui nós temos o quê? Na horizontal nós chamamos isso ou de linha, ou de registro, ou de tuplas, ou de observações, ou de casos, ou unidades de análise. Chamo especial atenção para a unidade de análise. Alex, tá aí, Alex? Câmbio? Você está falando do Alexandre ou do Alex? Alexandre. É o Alexandre. Alexandre. Eu vou guardando os nomes daqui a pouco, tá? Eu tinha perguntado dele, porque a Larissa, que era a parceira dele no grupo de trabalho semestre passado, né? Ele tem uma base de dados muito legal, muito bacana, que é de clientes que compram produtos de uma indústria de produtos derivados de plástico, sei lá, tá? E quando a gente está falando de unidade de análise, então ela tinha uma tabela enorme, que ela tinha todo o item que foi vendido em cada uma das notas fiscais. Então, na nota fiscal 1, tinham 3 itens, na 2, tinha 4 itens, na 5, tinha 2, e assim sucessivamente. Então, o arquivo dela tinha todos os itens que foram vendidos. Tá? Então, Zé, você tá me escutando? Tô escutando agora não, é porque eu tinha respondido, aí... Aí eu falei assim, gente, eu acho que eles não me escutaram. Pode ter sido, mas eu jurei que eu tinha respondido aqui. Não ouvi. Aí eu te falo que você ficou falando Alex, eu não sabia se era eu, se não era, mas desculpa, depois eu respondi. Não, agora eu te ouvi, antes não tinha te ouvido, não. É engraçado. Não, bacana. Aí eu tô usando... apanhando o microfone. Oi? Todo dia o Alexandre apanhando com o mudo do microfone. É porque o meu microfone tem um botão de muro também. Às vezes eu desmuto aqui na aula, mas o fone tá com o botão de mudo ativado ainda. Entendi. Às vezes eu esqueço. Mas eu jurei que você tinha me escutado. Manja das bases de dados, mas não consegue desmutar o microfone. Tá difícil, Faz viu? parte, Alexandre. É bem tenso esse negócio. Tem um punhado de vezes que eu tô aqui nas reuniões. A gente tem que tomar o cuidado de mutar, para às vezes fica um som ambiente, não é legal. Mas às vezes a gente começa a disparar a fala e ele tá não, porque, por exemplo, no Teams, quando eu desmuto no Teams, o meu fone desmuta também. Entendi. Mas, por exemplo, aqui no Airby, quando eu muto ele aqui, o meu fone continua
mutado ou desmutado, ele não altera, eu tenho que clicar 2 vezes, dependendo do que for. Show de Aí bola. esqueci. Não, mas é porque eu estou usando o seu exemplo da sua base de dados, entendeu? Então, bom que você está utilizando ela. Não, assim, é o exemplo seu. Na verdade, eu não estou utilizando, não, mas o exemplo é bem legal. Eu não estou utilizando ainda, a gente vai utilizar, acho que você vai utilizar, é bem legal. Se eu quiser utilizar... Então, o que é a minha unidade de análise? Olha como que é a interpretação, tá? Então, a base de dados lá tem todos os itens que foram vendidos em todas as notas fiscais para todos os clientes. Então, eu quero analisar item de venda, a minha unidade de análise é item de venda, tá? Às vezes eu quero analisar isso, às vezes não. Aí eu posso começar a fazer agregação. Não, eu não quero cada um item de cada nota fiscal. A minha unidade de análise vai ser produto. Então, se é produto, eu vou ter que pegar, olha, foi vendido garrafa PET. Nessa nota, nessa outra. Então, eu vou ter que agregar por produto, porque a minha unidade de análise é produto. Não, eu não quero analisar produto. A minha unidade de análise é cliente. Então, eu vou ter que agrupar as notas fiscais por cliente. Então, é fundamental a gente entender qual que é essa nossa unidade de análise, porque dependendo de como que os meus dados estiverem e o que eu quiser fazer, a gente vai ter que fazer alguma transformação para colocar os dados na unidade de análise que nós queremos analisar, tá? Então é super interessante a gente obter os dados da forma mais atômica possível, por isso a base do Alexandre é muito legal, porque eu, cliente, fui e comprei 3 itens, então tem lá 3 linhas na nota fiscal dos itens que eu comprei. Mas eu comprei na semana que vem, né, na próxima semana, os mesmos 3 itens, eles aparecem lá de novo na outra nota fiscal. Então a gente precisa entender qual que é a nossa unidade de análise para a gente colocar o nosso arquivo, a nossa base, né, nessa unidade de análise que a gente vai trabalhar. E aí para a gente, né, fazer isso, a gente tem que pensar, eu quero o quê, né? Se for por cliente, eu quero contar quantas compras ele fez, qual que foi o valor médio das compras, quantos itens ele comprou, quantas toneladas ele comprou. Então a gente precisa entender isso e tratar disso para a gente transformar os dados da forma como a gente precisar, tá? Zé, Sim. Te perguntar, essa unidade de análise é a mesma coisa de granularidade? Basicamente, assim, dependendo, né, do que for a minha unidade de análise, eu tenho que diminuir ou aumentar a granularidade. Então, tem relação da granularidade com a unidade de análise, entendeu? É que a unidade de análise é uma decisão sua do que você vai analisar. Então, eu quero analisar o comportamento dos clientes. Aí, se os seus dados estão mais granulares do que o por cliente, você agrupa eles por cliente, entendeu? Você diminui a granularidade dos seus dados, nesse caso. Entendi. Tá? Entendi. Beleza. Então, o que nós temos, tá? Então, para vários de vocês isso não é novidade nenhuma, né? Mas as nossas tabelas, né? Normalmente, elas têm as chaves, tá? Então, eu estou falando aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma tabela que é uma tabela de municípios, né? Então, eu tenho o código do município, eu tenho a unidade da federação, o nome do município, a população. Então, observem que eu tenho cada linha desta minha tabela é um município. Então, a minha unidade de análise aqui é o município. Cada linha é um município. Mas eu tenho aqui embaixo, olha só, uma tabela de escolas. Então, cada linha da minha base é uma escola. Se a minha unidade de análise é município e eu quero levar escola para dentro do município, eu não vou trazer cada uma das escolas, né? Eu vou ter que pegar, por exemplo, em Alta Floresta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolas. Então eu poderia levar isso. Eu poderia fazer até diferente, olha só. Eu vou colocar a quantidade de escolas estaduais, a quantidade de escolas municipais, a aprovação média das escolas estaduais, a aprovação média das escolas municipais. Então, eu teria lá para o município de Alta Floresta, por exemplo, quantas escolas? Então, eu teria aqui uma coluna, né? QTD, escolas municipais, QTD, escolas estaduais, a nota, aprovação
aprovação, média, escolas municipais. Então, eu teria isso aqui e eu teria que transformar essa escola aqui para levar aquilo para aquele nível lá que eu quero. Mas eu preciso de ter o quê? Eu preciso de ter essa coisa que a gente chama de chave, que é esse elemento comum entre as tabelas, para que nós possamos cruzar os dados, para que nós possamos juntar informações de locais diferentes, de lugares diferentes, tá? Aí nós falamos dos tipos de dados, basicamente, tá? A gente tem o tipo numérico e texto. Já falei para vocês que data é um tipo especial aqui, né? Ela é armazenada como número, mas ela tem, né, uma série de formatos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando os dados são numéricos, em termos de estatística, é a forma mais rica que a gente tem para tratar, para explorar estatisticamente, tá? E quando é texto, né, as possibilidades diminuem substancialmente. Outro detalhe é que, às vezes, eu tenho uma variável armazenada como número, mas ela não tem propriedades métricas, propriedades numéricas. Como assim, né? Eu posso ter uma variável gênero que está armazenado em 0 e 1, então está armazenado como número, só que esse 0 e 1, 0 feminino, 1 masculino, está armazenado como 0 e 1 como número, mas não tem propriedades métricas, numéricas. Como assim, né? Eu não posso, por exemplo, fazer a média disso, né? Embora sejam números, né, que eu poderia, é 0 e 1, eu posso fazer a média, mas não faz sentido fazer a média disso, porque essa variável ela não tem propriedades métricas, ela não tem propriedades numéricas, apesar de estar armazenada como número, tá? Aqui a gente falou, então, ó, de agregação, do atômico pro agregado, né? Então, aí os diferentes níveis de unidades de análise. Quem que tinha perguntado? É Mariana? Mariana? Era quem? A Sara. A Sara. Obrigado, Sara. Então, aqui, Sara, tem a relação com a atomicidade que você estava falando, que você tinha comentado, tá vendo? Então, são os diferentes níveis de análise que eu tenho, né? O nível mais granular, mais atômico possível, eu posso analisar por aluno. Se eu agrupar aluno, eu analiso por turma. Se eu agrupar turma, eu analiso por escola. Se eu agrupar escola por município e município por unidade da federação. Então, tá vendo? Agora, o que é legal quando a gente está buscando os dados, né? O legal quando eu estou buscando os dados para eu trabalhar é que eu tenha eles na forma mais atômica possível. Porque se eu já tenho eles por unidade da federação, agrupado, eu não consigo abrir, né? Eu não consigo abrir pelas unidades de análise inferiores. Mas se eu tenho na menor unidade de análise, eu consigo ir agrupando para as unidades de análise superiores. Então, sempre que possível, para nós que analisamos dados, que vivemos de análise de dados, é interessante a gente pensar nesse nível de granularidade, tá? Entendi. Aí acho que era essa a ideia, né? E a gente vai... Era isso um pouquinho que eu queria dividir com vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E aí, aberto para perguntas, para comentários. Era essa a primeira ideia, de uma visão geral dos dados, de análise de dados, do processo de uso de dados para suportar o processo de tomada de decisão. A gente precisava de bater esse papo. Isso é novidade para alguém? Já sabiam disto? Trouxe elementos novos? Tem dúvidas? Tem perguntas? Qual a percepção de vocês? O que vocês me dizem? Professor, uma dúvida com relação a essas 6 etapas. A gente tem a profissão de engenheiro de dados, cientista, analista de dados. Cada uma delas vai ficar responsável por uma parte dessas 6 etapas? Boa pergunta, Otávio, né? Isso. Otávio. Na verdade, Otávio, essas 6 etapas aí, deixa eu até compartilhar de novo que a gente volta lá, tá? Só para te... Das várias profissões, Otávio, o que acontece? A parte de cientista de dados, ou cientista de dados, basicamente ele tem que fazer isso aí tudo, entendeu? Então, às vezes, ele terá alguém que vai fazer a extração de dados para ele. Esta parte aqui do cientista de dados, às vezes ele terá alguém que fará isso por ele, tá?
mas nós que vamos trabalhar como cientista de dados, né, o cientista de dados tem que fazer isso tudo aí. Certo, professor, obrigado. Tá? O engenheiro de dados, arquiteto de dados, a gente vai ver bem isso lá na disciplina Inteligência de Negócios. Porque aí, vamos modelar um data warehouse. Então, quem faz isso? Faz isso o engenheiro de dados, que pensa nisso. Então, na outra parte lá, que a gente vai ver lá na outra disciplina, a gente vai cobrir bem as outras possibilidades de funções ou de atividades que podem ser desenvolvidas. Mas o cientista de dados, ele navega por tudo isso aí, entendeu? Certinho, professor. Obrigado. Faz sentido para você? Faz sim. E o analista de dados? Aí, Liliane, na verdade, o que acontece? Depende de nomenclatura, porque depende do nível, assim, o analista de dados o cientista de dados, por natureza, ele é um analista de dados. Né? O analista de dados, às vezes, ele fica com atividades mais, digamos assim, usa-se menos a estatística, usa-se menos essa parte do uso dos conceitos de hoje, mas um cientista de dados, ele, por natureza, ele é um analista de dados, assim, nas diversos cargos e nas profissões que estão por aí, às vezes o analista de dados, ele usa, por exemplo, o Excel. Ele trabalha com Excel para produzir os relatórios, as análises. O princípio é mais ou menos o mesmo, é usar dados para produzir alguma coisa para suportar o processo de tomada de decisão. É que o analista de dados, às vezes, né, o meio dele de trabalho, as ferramentas, pode ser o próprio Excel. E o cientista de dados pressupõe muito o uso já de ferramentas, de tecnologias, de grandes bases de dados. Fui claro? Entendi. Aí ele vai fazer toda a extração também de dados. Toda a extração. Normalmente, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver uma vaga de emprego para cientista de dados. Normalmente pede-se, né, o cientista de dados tem muita gente falando que é cientista de dados, né, mas desenvolve parte das atividades. O cientista de dados, na sua plenitude, ele precisa de saber banco de dados, ele precisa saber linguagem de programação, ele precisa de saber estatística, ele precisa de saber negócio, então as famosinhas aí, como é que é, mosquinha branca, né? Então, a formação é muito... Né, Zé? Por isso que paga bem, né, Zé? É por isso que paga bem pra caramba. Quando o cara sabe isso tudo, paga-se muito bem, tá? O que eu tava pensando é começar como analista, que é uma das áreas que eu mais gosto, essa, de GD4, e que eu pretendo seguir, né, futuramente, é o analista e futuramente, com maior capacidade, o cientista de dados. Liliane, depende muito de onde você vai. Por exemplo, eu acho que a ZUP, por exemplo, a ZUP é uma fábula, tá? Que se vocês tiverem oportunidade, tem vários alunos da gestão da informação lá, ex-alunos. Então a ZUP, ela tem algumas vagas lá que ela já e tem alguns alunos da GI, inclusive participando de um projeto lá agora super interessante, que eles já contrataram como cientistas de dados trainee. Aí o que eles contrataram como cientista de dados trainee? Eles já vão dar uma carga de treinamento, de capacitação, de curso, de desenvolvimento em todos esses aspectos, entendeu? Então você não precisa necessariamente passar pelo cargo de analista de dados. Mas se você estiver no meio, já analista de dados, já é um bom começo, entendeu? Mas dependendo da empresa que você for, você já pode entrar, você vai entrar na base da pirâmide, obviamente, né? Mas você já entraria nesse contexto de cientista de dados, entendeu? Se o Zé me permitir complementar... Por favor. Até porque eu acho que vai servir, porque esse quesito que o Liliane está perguntando aí de coisa profissional e tudo, tem uma amiga que acabou um estágio agora na Bayer, de cientista de dados. Você pode, Liliane, igual semelhante à área de desenvolvimento, não é necessário que você apresente um diploma para entrar num cargo específico que não seja também estágio ou trainee, aí vai do seu nível de conhecimento. Você pode estudar sozinho aí, desenvolver uma grade de estudos aí que você pode montar paralela à faculdade e entrar já num cargo razoável. Claro que ainda na base da pirâmide, igual o Zé falou, você não vai escapar muito disso,
mas você vai ser remunerada bem melhor do que um estágio, por exemplo. Apesar de que o estágio dela na Bayer já era, acho que, R$1.800 mensal, entendeu? É um salário muito bom. Uhum. Boa, Luigi. E Luigi de autoformação, de autodesenvolvimento, tá aí uma pessoa, né? Ele sabe com propriedade o que ele está falando. Isso aí é uma sugestão, porque você pode complementar muito aí e casar com a matéria do Zé aí, vai ficar... Eu recomendo muito. Demais. As oportunidades são inúmeras, Liliane. O que acontece? A gente comentou um pouquinho na segunda-feira, tá? A gente procura trazer uma série de experiências que a gente já viveu, de algumas coisas que a gente, né, já experienciou, que pode ajudá-los a encurtar caminho. Mas acho que a principal delas é isso que o Luiz está falando. E hoje, né, a gente tem acesso a tanta capacitação, a tanto desenvolvimento, a tanto treinamento. Então é legal vocês ficarem de olho quando, né, nas vagas que são ofertadas. E para a internet brincar disso, entendeu? Tem uma vaga para trainee em ciência de dados, cientista de dados, né? O que essa vaga está pedindo? Que tipo de skill, de formação, de conhecimento? E as coisas que você for vendo, de você ir correndo atrás. Eu tive, né, eu fico feliz pra caramba com isso, porque 2 alunos da engenharia mecatrônica me procuraram uns 15 dias atrás, né, querendo fazer TCC comigo, lá no curso deles de engenharia mecatrônica. E querendo fazer TCC na área de dados, né, e são 2 meninos, pelo que eu conheci, pelo que eu vi, pelo que eu tenho essas 2 semanas conversando com eles, né, de extremamente interessados, e enfim, e os 2 já conseguiram, né, já estão com os estágios certos, um na Siemens, outro na Cargill, eu acho. E aí os estágios deles vão ser na área deles, de engenharia mecatrônica, mas o TCC, eles estão aproveitando o estágio para fazer, além do estágio, para fazer o TCC, e o TCC vai ser adicional, e nas empresas que eles estão trabalhando, mas na área de dados. Então eles vão fazer o estágio na área deles de mecatrônica, e o TCC na área de dados. E aí tem uma das meninas, tá, a Thalita, que ela meteu a cara. Então a gente conversou alguns dias, eu mais ou menos falei essa história um pouquinho para ela, e ela já está aí fazendo cursos, já está correndo atrás, já está vendo, e ela está fazendo um processo do Carrefour, que aí está super legal e completamente alinhado com isso que a gente está falando. Então a sua possibilidade de autodesenvolvimento é gigante, é enorme. E, né, e que o Luigi falou, e eu estou completamente à disposição, porque o nosso semestre acaba sendo curto, com níveis de conhecimento às vezes diferentes, níveis de interesse diferentes, mas se você quiser me explorar no semestre para ir perguntando coisas adicionais, né, então você pode estar à frente, pode correr atrás, pode ir à frente, pode fazer além, e a gente ir trocando ideias aqui durante a disciplina também, entendeu? E o mercado contrata muito, né, Zé? Ixi, assim, tudo que a gente tem, o mercado absorve, tudo. O que eu queria fazer é, tipo assim, como eu tô no meio, né, bem no meio, eu ainda tô decidindo ainda se eu pego mais pro lado da administração, marketing, essas coisas, cálculo, programação, ou questão de estatística, que é a nossa parte de AD4, né, vai até BI e tudo mais. E aí, essa parte sempre me interessou muito, muito mesmo. Então, assim, eu fico meio assim, tipo, eu gosto da matéria, mas como é que será a profissão? Atuar pode bater esse martelo aí, Liliane. Você atuando na área, pelo menos como estágio, igual vai abrir exatamente, estágio que essa amiga minha vagou. Vai te ajudar a bater esse martelo aí, que aí você vai ter noção prática, né? O que eu quero é fazer isso mesmo, porque pra mim, eu acho que, pra mim, eu sempre pensava assim, nossa, será que tem mesmo estágio pra cientista, né? Que você acha assim, nossa, cientista é só quando você tem um monte de coisa, mas eu vou tentar, assim, o estágio para cientista de dados, né? Se você quiser, depois me manda seu WhatsApp, que às vezes ela até te indica lá, você vê com ela o que precisa de conhecimento, né? Me lembra aí que eu te passo o contato dela. O problema é que a gente, atualmente, eu só estou em conhecimento do curso mesmo, do nosso curso. Mas aí, a partir do momento que eu ver, que aí começa daí, né? A gente tem que começar a buscar e correr atrás, né? É super legal, Liliane. Eu, assim, né, a partir de agora, que a gente tem o grupo do WhatsApp, pessoal que tem que sair, fica à vontade. Eu vou parar